Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bora Mundo e nós continuamos falando sobre história, sociedade e cidadania. Continuamos falando sobre os africanos negros no Brasil e hoje eu vou falar sobre o trabalho e sobre a alimentação, certo? Bom, uma coisa interessante aí sobre eles, sobre os escravos, é que eles trabalhavam uma média de 12 a 15 horas por dia. Isso significa que eles acordavam de 4 a 5 da manhã e trabalhavam o dia inteiro em péssimas condições, certo? Tinha uma certa divisão do trabalho entre os escravos homens e as mulheres, tá certo? Cada um era usado de uma forma ali. Os homens, eles trabalhavam geralmente aqui, ó, a agricultura, como carpinteiros, ferreiros, pescador, carregador, né? E várias outras funções das quais os homens tinham essa habilidade, as mulheres eram direcionadas a uma parte do cuidado, tá certo? Então, elas trabalhavam também na agricultura, mas geralmente elas trabalhavam no cultivo da terra, tá certo? Em fazer todo um cuidado da terra, elas cuidavam dos doentes também, elas faziam a colheita, elas faziam o moer da cana, tá certo? Elas lavavam roupa, cuidavam das crianças, isso dentro da casa do Senhor e nas suas respectivas barracas, a casa onde ficava a senzala dos escravos, certo? E, bom, outra coisa importante aqui é que elas também vendiam coisas na rua, né? Elas eram, como é que eu posso dizer aí? Eram espécies de ambulante, certo? Elas eram uma espécie de ambulante, elas vendiam doces e uma série de outras coisas, frutas, nas ruas e no centrinho das vilas e das cidades ali, certo? Era interessante que elas vendiam isso para os senhores, tá certo? Elas eram conhecidas como escravos do ganho, certo? Os escravos de ganho eram esses escravos onde eles vendiam produtos para o seu senhor e dividia parte do que recebia com o senhor, tá? Logicamente a imensa maior parte era deles. Isso aqui era uma coisa interessante porque na África elas já faziam isso, tá? De várias formas. As mulheres tinham, aliás, historicamente, né, isso acontecia, elas tinham essa facilidade no escambo, essa facilidade no comércio, tá certo? E aqui elas também faziam isso ali com essas coisas, com esses doces, com esses alimentos, com essas frutas, pequenos artesanatos para dividir com os seus senhores, certo? Tem algumas gravuras interessantes que mostram essa situação dos escravos aqui. Tem um quadro de 1820 do Debré, muito bacana, onde mostra os escravos fazendo essas atividades, tá vendo, ó? Fazendo aí essas atividades ambulantes para gerar esse lucro para os seus senhores, tá certo? É interessante que é o seguinte também, esses escravos que vendiam como ambulantes, isso de vender como ambulante acabava se tornando também uma alternativa para aqueles escravos que eles acabavam ganhando a tal da carta da alforria, certo? Porque é o seguinte, não tinha muito como eles gerarem dinheiro para eles, né? Depois que eles se tornavam pessoas livres. E geralmente eles já estavam com um bom tempo de trabalho, eles estavam já assim bem maltratados. E uma das coisas que podia ser feitas para gerar dinheiro, né, para sustento deles, era vender as coisas. Então parte desses escravos libertos, eles também trabalhavam com isso, com essa coisa tão antiga aqui no Brasil, que é trabalhar como ambulante, como vender coisas na rua de uma forma bem solta, certo? E qual era a condição desses escravos? Porque eles estavam na fazenda, eles estavam trabalhando nas plantações, estavam trabalhando na plantação de cana, estavam trabalhando com esses escambos aí, né, como ambulantes, vendendo no comércio, e a alimentação deles era extremamente péssima, tá certo? Eles ficavam praticamente com o resto, eles comiam geralmente uma vez por dia. Tinha uma coisa interessante que é assim, né, tem até uma frase colocada aqui no livro, que é que muitos eram descritos com tipo 60 anos, na verdade eles tinham de 35 a 45 anos. Então assim, tão ruim que era a alimentação deles, desgastava tanto o corpo de emagrecer, as afeições do rosto, da pele, né? Maltratava de uma forma tão grande que eles pareciam ser muito mais velhos do que eles eram, tá? Isso é pela falta de vitamina nas comidas, porque eles comiam uma comida extremamente selecionada e era o pior que tinha. Então, por exemplo, lá eles recebiam uma cuia de feijão e aí com uma porção de farinha de trigo ou farinha de milho, tá certo? De vez em quando vinha um tocinho, aí aqui uma rapadura, uma carne de charque, que é em algumas regiões conhecidas como carne de sol, carne seca, certo?
Então, tinham coisas assim muito reduzidas, né, como alimento, reduzidas também de vitamina, porque na verdade o senhor não estava preocupado com a energia do cara, com a saúde do cara. Ele tá preocupado em tirar a energia dele e transformar essa mão de obra, certo, em lucro para os seus negócios. Então o cara tem que estar vivo para trabalhar, ele não precisa comer bem. Então era assim que funcionava a alimentação desses escravos, de uma forma extremamente restrita, certo? E era assim que funcionava um pouco da dinâmica do trabalho. Eles ali na fazenda, uma divisão básica entre o homem e a mulher, as mulheres também trabalhando bastante nessa questão aí da venda, né, ambulante de produtos para dividir com o seu senhor, certo? Bom, isso foi mais um pouquinho aí que nós estamos falando, vai ser uma longa jornada, vão ser vários vídeos, a gente vai falar de pedacinhos e pedacinhos para você entender tudo o que for possível de interessante sobre essa jornada que vai ter aí dos africanos aqui no Brasil. Logo mais a gente vai falar já sobre a violência, como é que funcionava a violência que os senhores faziam com os escravos, tá certo? Porque era uma violência muito punk. E no próximo vídeo nós vamos falar também sobre a resistência. Porque como eu disse no vídeo anterior, nenhum povo gosta de ser escravizado. Sempre tem aqueles que se ligam da situação e fazem uma resistência àquela situação de escravidão, tá? Isso aconteceu também com os africanos, eles tiveram uma resistência muito grande. Nós vamos ver como é que funciona, a gente vai falar dos quilombos, tá certo? Do tão famoso do quilombo que foi lá em Palmares. E eu espero que você curta. Então vem até o próximo vídeo, vem comigo que vai ser bastante informação. Vai ser uma longa aventura e eu tenho certeza que você vai curtir. Tem vídeos de história aqui bacana aqui na descrição. Vai lá, clica, meu. Vou deixar um monte de vídeo da hora de link, né? De livros que eu vou indicar de antropologia, sociologia, história. Entra lá e compra pelo link do canal para ajudar, certo? Espero que você tenha curtido essa informação. Deixa aqui nos comentários, tá certo? Até o próximo vídeo e até mais.